Segré, fica aqui com a gente, porque pelo menos 9 países estiveram envolvidos na escalada militar com projéteis disparados do Irã, Iraque, Síria e Iêmen em abatidos por Israel, pelos Estados Unidos, pela França, bem como pela Jordânia. Sobre este assunto ainda conversamos com Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da UFRJ. Professor, obrigada por nos atender, pela gentileza de mais uma vez tentar ajudar a gente a entender todos esses trâmites e conflitos que vêm se estendendo ao longo de anos, né? Porque não é uma tensão pontual, ainda que seja de retaliação àquele bombardeio no começo do mês, 1º de abril, né, na Síria, mas já é histórico, histórico de tensão entre esses dois países, né? Bom dia, professor. Bom dia, Soraya, um prazer sempre conversar com vocês. É exatamente isso, né? Na verdade, embora a gente esteja associando muito diretamente, né, o ataque do dia 1º de abril, né, contra a repressão consular do Irã em Damasco, mas na verdade é uma disputa de mais de 40 anos, né? Pelo menos desde a Revolução Iraniana em 79, né, a gente vê um relacionamento muito tenso, né, um antagonismo importante, né, entre Irã e Israel. O regime dos ayatollahs, desde a época do velho Ayatollah Khomeini, ainda nos anos 80, né, já afirmava que um dos objetivos do Irã Islâmico, né, era varrer Israel do mapa, né, impedir a existência, né, de um Estado de Israel, e vários órgãos, né, milícias, né, grupos foram sendo formados ao longo das décadas, né, com o apoio logístico e financeiro do Irã. Né, a gente pode lembrar do Hezbollah, que surgiu na década de 80, né, ainda no contexto da Guerra Civil Libanesa. A gente pode reconhecer o surgimento da Jihad Islâmica, que atua ali nos territórios palestinos, o surgimento do Hamas, né, ainda na primeira intifada em 87, né, um grupo também financiado e apoiado, né, pelo Irã. Mais recentemente, né, um conjunto amplo de milícias que atuam no Iraque, né, apoiadas pelo Irã, né, os Houthis no Iêmen. Né, então, os tentáculos iranianos, né, foram sendo estendidos ao longo do tempo, né, mas sempre com o objetivo claro de combater Israel, né, e tentar justamente inviabilizar a existência do Estado de Israel. Então, um antagonismo brutal, né, de décadas, né, que agora, nesse contexto, né, revela pela primeira vez, talvez, né, a perspectiva de um enfrentamento mais direto. Né. Sempre vimos um enfrentamento por procuração, como a gente costuma dizer, né, antagonismos, né, e confrontações mais indiretas, né, entre Israel e Irã. E agora temos a chance, né, não de ver apenas, né, o Hezbollah lançando, né, ataques ao norte de Israel, né, ou ali nas colinas de Golã, mas vermos um enfrentamento direto, né, entre Irã e Israel. Torçamos para que não aconteça, né, porque é algo que poderia jogar, né, o contexto geopolítico do Oriente Médio num cenário de profunda incerteza e com impactos globais também, considerando, Soraya, a envergadura militar e o poderio dos dois estados, né? São estados muito poderosos militarmente, né, e a guerra poderia alcançar proporções para lá de preocupantes. Aproveitando esse seu gancho, professor, há possibilidade de comparar essas duas forças militares? Há um poderio nuclear também? De que forma Israel e Irã, né, eles conseguem competir entre eles em forças? Quem é mais poderoso que o outro? E até avançando na questão, se de fato isso acontecer, né, vai ganhar proporções de maiores até do que uma Segunda Guerra, por exemplo? A perspectiva de um conflito aberto, né, direto entre Irã e Israel poderia colocar o Oriente Médio no pior cenário, né, de confrontação, né, desde a Segunda Guerra Mundial, né, isso é inequívoco. Né. A envergadura militar dos dois é muito robusta. Né. Claro que Israel leva vantagem, né, porque tem um apoio financeiro muito forte dos Estados Unidos. Né. Os Estados Unidos, né, aprovaram ainda à época do governo Barack Obama, né, um pacote de quase 40 bilhões de dólares, né, de ajuda a Israel. Né, e uma parte importante disso, né, é para a compra de armamento, inclusive armamento dos Estados Unidos. Né. O Irã é um Estado reconhecidamente, né, que tem poderio nuclear, né, embora oficialmente o Estado, né, não o assuma, mas o mundo inteiro sabe que o Irã tem armas nucleares, né, algo em torno de 90 ogivas nucleares. Né, e isso o Irã ainda não tem, pelo menos não sabemos, né, que tem. Né. Havia um programa nuclear, né, paralelo no Irã, mas não se sabe até onde eles conseguiram chegar. Né. Enfim, então é bem provável que o Irã não tenha ainda armas nucleares. Né, mas apesar disso tem uma robustez militar muito significativa. Né, em termos de efetivo militar, né, de tropas, né, é superior às tropas de Israel, né, tem um efetivo maior do que o de Israel, é cerca de 3 vezes maior do que o efetivo de Israel, tem uma marinha de guerra muito poderosa. Né, Israel tem uma vantagem no que tange, né, a força aérea, né, mas o Irã tem um poderio muito significativo na sua marinha de guerra. Né, então há uma equivalência militar importante. Né, podemos dizer, claro, que Israel, né, tem melhor treinamento, tem mais recursos, né, pelo apoio dos Estados Unidos, né, mas, né,
é um confronto que revelaria um equilíbrio, digamos assim, importante, que poderia trazer a perspectiva, né, na eventualidade de acontecer um conflito aberto, né, de um conflito mais prolongado, né, sobretudo, né, se atores externos não entrassem, né, os Estados Unidos já disseram, né, que não entrariam, né, numa aventura militar ao lado de Israel contra o Irã, né, e nem é prudente, de fato, que o façam, né, para o governo Biden, até um pouco no meio das eleições. Isso poderia ser fatal, né? Mas, enfim, são dois atores muito poderosos na geopolítica do Oriente Médio, né? E o Irã, inclusive, desenvolveu capacidade autóctone, Soraya, né? Então, o programa de mísseis do Irã, né? O programa, inclusive, de drones, né? Os drones que foram enviados, né, para atacar Israel, são de tecnologia iraniana, né? O Irã vende drones para a Rússia, né? Na guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Então, é um país que conseguiu, né, um desenvolvimento tecnológico muito importante também, né? Não é simplesmente um país que compra a arma dos outros, né? Desenvolveu de maneira autóctone nacional, né? Então, é um ator que tem uma envergadura muito grande, né? Certamente, o Irã decidiu não usar essa envergadura no ataque de ontem, né? A resposta iraniana ao ataque em Damasco foi muito calibrada, eu diria, né? Decidiu usar, né, um ataque bem moderado, exatamente para não levar, talvez, a uma escalada de tensões, né, para o Irã. O ideal seria que parasse por aí. Respondeu, né, mas sem muita envergadura, torcendo para que Israel deixe para lá e decida não responder a resposta, digamos assim, né, não faça uma tréplica, porque aí sim poderia levar a consequências devastadoras para o mundo todo. Professor, vou passar a palavra agora para o Gustavo Segré, que também vai te fazer uma pergunta. Paulo, boa tarde, um prazer de novo estar compartilhando a tela da Jovem Pan contigo. Você deu uma deixa muito interessante. Até 1979, Irã era parceiro de Israel. De fato, foi o segundo, se eu não lembro mal, o segundo país depois do Egito a reconhecer a existência de Israel quando foi colocado o território em 1948. Mas em 1979, que vem a Revolução, tirando os chás e vem os ayatollahs, aí começa a complicar tudo. De fato, a embaixada de Israel em Irã foi tomada, foi passada para a OLP, a Organização pela Liberação da Palestina, em uma clara demonstração que Irã era inimigo de Israel. Mas em 1980 e até 88, os Estados Unidos forneceram armas para Irã por causa da guerra com o Iraque. Então, essa situação dos Estados Unidos hoje não tem um viés de dizendo parte dessa culpa do desenvolvimento armamentista do Irã é nossa. Como ficaria os Estados Unidos perante essa parte da história que hoje não está sendo muito contemplada, mas que de fato existiu? Os Estados Unidos, na verdade, eles alimentaram muitas forças na região do Oriente Médio. Gustavo, prazer sempre conversar com você também, né, que depois causaram dor de cabeça para os Estados Unidos, né? Se a gente olha para o Afeganistão, por exemplo, né, o próprio surgimento das origens, né, da Al-Qaeda, né, do Bin Laden, né, foi a partir de apoio americano no combate à ocupação soviética do Afeganistão ali na década de 80, né? O Saddam Hussein também, né, foi aliado norte-americano importante, né, durante um período ali, né? Você citou a guerra no Iraque, né? O Saddam Hussein era visto, né, como um nome importante pelos Estados Unidos, né, justamente para combater o regime, né, dos ayatollahs. O Irã era alvo de preocupações, né? Vimos o Brasil naquele momento também apoiando o Iraque, vendendo armas para o Iraque, Saddam Hussein, né? Então o Iraque tinha um apoio ocidental em face, né, desse país persa que já estava, né, sob o regime islâmico, né, dos ayatollahs, né? Então os Estados Unidos, muitas vezes, eles podem ser considerados responsáveis, né? A própria derrubada do Saddam Hussein, né, no Iraque em 2003, né, acabou levando o surgimento do Estado Islâmico, né? Muitos sunitas que estavam ao lado do Saddam depois integraram as fileiras do Estado Islâmico, né, a dor de cabeça que deu depois, né, no próprio Iraque e na Síria. Então os Estados Unidos, de fato, você tem toda a razão, né, se envolveram e apoiaram determinados grupos, determinados atores, né, que acabaram depois se revertendo uma grande dor de cabeça para o país, né? A relação com o Irã é uma relação muito ruim desde a Revolução Iraniana, né? Estados Unidos e Irã, né, não dialogaram até o governo Obama. No governo Obama, como a gente sabe, né, houve alguma tentativa de dialogar com o Irã, né? Foi feito um acordo ali, né, para tentar neutralizar o programa nuclear iraniano, que depois foi rompido pelo Trump, né? Mas foi a primeira vez em décadas que as duas diplomacias sentaram à mesa, né? Depois, com o Trump, isso depois foi abandonado mais uma vez, né? E o momento hoje, né, é de relações muito tensas, né? O governo do Ebrahim Raisi, né, que é o novo líder, né, no Irã, praticamente não dialoga com os Estados Unidos, né? Não se conseguiu chegar a um novo acordo nuclear,
né, um cenário de muita incerteza, né? Por isso, inclusive, como você muito bem colocou, Gustavo, a postura do governo Biden é uma postura difícil nos Estados Unidos há poucos meses das eleições, né, porque ele não pode deixar o tema para lá, ele tem que se posicionar de maneira firme, condenando o ataque iraniano a Israel, né? A população americana, embora não esteja tão do lado de Israel nesse contexto da guerra em Gaza, mas exige, evidentemente, um rechaço, né, e uma condenação brutal ao que foi feito pelo Irã contra Israel, né, porque Israel não deixa de ser um aliado histórico, mas também não é interessante, né, para o Biden que haja uma conflagração direta e aberta entre Israel e Irã nesses contextos, há tão poucos meses das eleições, né, porque chegaria uma hora que os Estados Unidos não poderiam ficar tão de fora assim, né, de um conflito desse tipo, e não é interesse americano entrar numa guerra dessas proporções, assim como entendo, Gustavo, que não é interesse nem do Irã, nem de Israel tampouco, né, de que haja um conflito, né, mais aberto nas próximas semanas ou meses, né, não é interessante para nenhum dos dois lados. Professor, agora a pergunta de Fabrício Naitsky. Professor, bom dia. O senhor mencionou que o Irã não utilizou toda a sua envergadura militar nesse ataque contra Israel no último sábado e a expectativa, a promessa de Benjamin Netanyahu de que Israel vá responder a este último ataque. É possível imaginar o que seria um ataque de Israel proporcional à ação do Irã, ou seja, sem também utilizar toda a sua envergadura? Pois é, esse é um ponto ótimo, né? Na verdade, o ataque iraniano, né, que tem que considerar, né, fez um uso de drones, né, que demoraram muitas horas para chegar a Israel, né, dando tempo de Israel armar toda uma defesa, e a gente sabe a capacidade defensiva que tem Israel, né, não só com o famoso domo de ferro, mas com o escudo de Davi, né, com o mecanismo flecha, né, arrow, né, como se chama em inglês. O Irã poderia ter lançado mão, por exemplo, de mísseis balísticos, né, que chegariam a Israel em 10, 12 minutos, né, e certamente comprometeriam a capacidade de defesa do país e poderiam ter causado impactos muito mais graves, né, tanto materiais quanto em termos de perda das vidas humanas em Israel. A escolha do governo iraniano foi uma escolha de responder de forma, repito, calibrada, cuidadosa e moderada, né? Israel já disse que vai responder, até porque, claro, né, seria uma demonstração de fraqueza não fazer nada, mas a expectativa é que seja uma resposta também calibrada e moderada. E para te responder diretamente, né, poderia ser, por exemplo, né, ou ataque, né, muito pontual, por exemplo, contra fábricas de drones, né, dentro do Irã. Eu falei que o Irã tem uma capacidade autóctone de fabricar drones, fabricar mísseis. Poderia ser um ataque contra uma fábrica de mísseis, né, do programa de mísseis iraniano, mas não um ataque amplo, né, por exemplo, né, que pudesse provocar vítimas civis, né, contra Teherã, né, ou a qualquer grande cidade, né, Isfahan, qualquer grande cidade iraniana, né. Isso seria muito imprudente. O ataque pode ser eventualmente fora do Irã, né, contra alguma outra representação diplomática ou consular, né, do Irã em algum outro país do Oriente Médio. Pode ser um ataque contra algumas milícias, né, apoiadas, né, pelo Irã, né. Por exemplo, ali milícias que atuam no Iraque, né, ou mesmo, né, que atuam na Síria ainda, né, contra o Hezbollah, algum ataque mais robusto, né, mas certamente, né, é importante que Israel saiba também calibrar a resposta nesse momento, né, para que não haja uma desproporcionalidade que possa, assim, levar a uma escalada de tensões e uma conflagração aberta. Então, as possibilidades para Israel são muitas, né? Talvez fosse interessante atacar, como eu disse, uma fábrica de drones, né? Seria muito simbólico, né? Já que o país foi atacado por drones, né? Um ataque muito localizado que praticamente não provocaria nenhuma vítima, né, fatal em termos de vidas humanas no Irã, né? E conseguiria reduzir a capacidade militar iraniana, né, pontualmente ali. É importante que a decisão tomada, né, pelos líderes militares de Israel, né, junto, claro, com o gabinete de Netanyahu, seja, né, uma decisão lúcida, né, mesmo em um momento de pouca lucidez, que é um momento de conflagração, como estamos vendo. Professor, só para a gente não perder também a linha de raciocínio e avançar um pouco nas atualizações, o senhor acredita que essa postura do Irã, se ele não atingisse, se ele não revidasse, ainda que em menor proporção, né, ele de alguma forma ficaria desmoralizado e, como o senhor bem disse, agora para as próximas, né, se caso vierem, né, essa resposta de Israel que a gente espera, se errar na dose também pode ser bastante perigoso, né? Exato, né? As linhas, né, vermelhas, elas são muito tênues, Soraya, né? Então, qualquer passo em falso, você ultrapassa uma linha vermelha, né, e a situação pode completamente fugir do controle, né, levando, assim, a uma conflagração aberta, né, que teria resultados não só em termos materiais, mas em termos de vidas humanas, devastador, né? São dois países importantes, né? Israel é um país muito populoso, né, 10 milhões de habitantes ali num território relativamente pequeno, né? O Irã é um país, né, muito grande, mas com uma população significativa. Então, né, qualquer passo em falso, né, tem efeitos dramáticos, né, para os dois lados. Então, né, por isso a importância de calibrar muito bem essa resposta, né, e acho que é o que deve estar sendo pensado, né, e buscado, né, nesse momento, né. O Irã foi cuidadoso, né, e eu vou muito na linha do que você levantou, né. Eu acho que o Irã tinha que dar alguma resposta,
né, até porque prometeu a resposta, né, e a partir do momento em que se promete uma resposta, o mundo inteiro fica esperando, né, alguma ação, né, então ficaria, né, desmoralizado o país caso nada fizesse, né, claro, né, houve uma agressão, né, embora o Estado de Israel não tenha assumido oficialmente, mas também não negou oficialmente, mas houve um ataque, né, contra uma representação consular, né, do Irã em Damasco, na Síria, né, que provocou a morte de oficiais de grande envergadura da Guarda Revolucionária das Forças Quds do Irã, tá? Inclusive um general. Então, a resposta talvez se fizesse necessária, né? Mas houve o cuidado de fazer uma resposta, né, moderada, digamos assim, né? Agora, né, Israel já prometeu responder, né? Embora a retórica tenha dito que será a maior resposta, né, da história de Israel contra o Irã, né? Será uma resposta exemplar, né? Foram usados termos, né, que assustam, né? Mas às vezes é jogo de palavras, Soraya, né? Às vezes é retórica, né? Para, inclusive, agradar um público interno, né? Para mostrar que o país não está fragilizado, mas tomara que, do ponto de vista prático, né, essa resposta não seja desproporcional, porque aí sim, né, reitero, poderia levar a uma escalada perigosíssima, né, para a região, para o mundo. Né, quando a gente pensa no Irã, temos que lembrar, inclusive, tem se falado muito pouco nisso, mas eu insisto nesse ponto, né, o Irã é um país com relações muito próximas da China hoje em dia. Né, a China tem uma relação econômica, comercial, energética muito forte com o Irã, tem investimentos muito robustos no Irã. O Irã tem relações fortes com Moscou, né, de armas para Moscou na guerra na Ucrânia. Então, um ataque grande, né, contra o Irã, né, por parte de Israel, poderia mais uma vez acentuar, né, um mundo que já se vê muito fraturado, né, já se vê muito dividido por conta da própria guerra na Ucrânia, né, ou do conflito em Gaza. Então, né, a gente pode pensar que não é só a região, né, que se vê ameaçada, mas a situação global se vê também muito ameaçada. Sim, o cenário internacional segue bastante volátil, né? Professor, vou passar agora a pergunta para o professor Frederico, ele também vai te fazer um questionamento. Professor Velasco, boa tarde. Professor, Israel foi muito criticado, né, pelo ataque do grupo terrorista Hamas em sua defesa. Eu diria que Israel até então era quase um ícone aí de inteligência militar, sob o aspecto defensivo, de estratégia. Podemos dizer que com o ataque de ontem, em que pese já presumido, já avisado, o primeiro-ministro Benjamin sai, entre aspas, vitorioso ontem? Esse é um ponto muito bom também, Frederico, né? Eu acho que Israel consegue vender para o público interno, né, uma resistência espetacular ao ataque do Irã. Né? E aí talvez nem seja necessário entrar muito no mérito de qual foi o tipo de ataque lançado pelo Irã. Né? E reitero que foi um ataque moderado, né? Limitado, né? Não absolutamente dantesca. Sem dúvida, professor. Conversamos com Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, professor, obrigada pelos esclarecimentos e sempre pela sua disponibilidade. Até uma próxima. Foi um prazer, Soraya. Um abraço para você, para o Frederico, para o Gustavo. Prazer conversar com vocês. Até a próxima.